O Salmo 46 apresenta as condições do mundo à época dos salmistas. E quando nós verificamos essas condições que são apresentadas nesse salmo, nós vemos que elas são muito aplicáveis ao nosso tempo também, à nossa época. Turbulência, conflitos, guerras, confusão, crises internacionais. Vamos ver o Salmo 46. Primeiro eu quero salientar com os irmãos os versos 1, o verso 7 e o verso 11. Lá diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda no verso 11, repete o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor é o nosso refúgio. Veja, o salmista vai descrever as condições da terra, as condições de turbulência, as condições difíceis, atrapalhadas. Mas ele já diz, no começo, no meio e no fim do salmo, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor cuida de nós. Vamos ver os versos 2 e 3. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E o verso 6. As nações se embravecem, os reinos se movem. O que está falando aí, irmãos? Está falando da condição internacional, da conjuntura internacional. Problemas, nações rebeldes, problemas causados pelos ímpios, problemas causados pelo pecado, mas fundamentalmente problemas causados por Satanás. Mas veja lá, irmãos, agora o verso 4 e o verso 5 e a segunda parte do verso 6. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aí ele apresenta, irmãos, a presença divina. A presença divina é concreta. O Senhor está no meio do seu povo. Portanto, há paz no povo de Deus. Vou ler um parágrafo da nossa lição. O Senhor, que é o refúgio perfeito, é a fonte da paz e da segurança duradoura de Sião. As palavras que destacam a segurança de Sião no Salmo 46, 3 são ainda que esteja acontecendo tudo isso, ainda que estejam as condições extremamente difíceis, ainda que esteja a terra em convulsão. O que acontece? Embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. Isso mostra que a paz não é resultado da total ausência de provações, mas um dom de Deus aos seus filhos confiantes. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo atrapalhado, num mundo difícil, num mundo de preconceitos, de injustiças. Mas como é que podemos ter paz? Podemos ter paz quando estivermos em Cristo. Se estivermos em Cristo, se estivermos sintonizados com o Senhor Jesus, nós podemos ter paz nesse mundo atrapalhado. Confiança irrestrita em Deus pode dar o seu filho paz e segurança em meio à tempestade. A questão é: Deus deixará ao mundo as suas escolhas e ações destrutivas para sempre? Será, irmãos, que o mundo vai continuar dessa maneira indefinidamente, para sempre? O Senhor não permitirá que essa terra em crise, por conta do pecado, existirá para sempre. Veja os versos 7 e 8, a atuação divina para a erradicação do mal. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Vou ler ainda verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. A atuação do Senhor para resolver de vez, para resolver de uma vez por todas, de uma maneira definitiva, essa questão tão difícil e que o pecado trouxe à terra. Outro texto da nossa lição.
Deus responde com tamanho desagrado que sua palavra, que criou a terra, agora faz com que ela se dissolva. No entanto, a dissolução não termina com a destruição, mas em renovação. Observe que Deus estende a sua paz de Sião até os confins da terra. Ele fará cessar as guerras e extinguirá as ferramentas de destruição que as nações perversas usaram para trazer opressão ao mundo. O Salmo 46, o verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Veja ainda, essa é a grande esperança dos cristãos, que se cumprirá na segunda vinda de Jesus. Sabe, irmãos, a paz não vai chegar aqui a essa terra antes da vinda do Senhor Jesus. Pelo contrário, o que nós temos visto é que as questões de guerra, de batalhas, de conflitos, de desavenças, elas aumentam a cada dia, até que o Senhor Jesus vai voltar e vai colocar um fim nisto tudo e vai botar essa terra em ordem, na ordem que era proposta por ele quando a criou. Versos 10 e verso 11. Aquietai-vos e saibei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E novamente o verso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos um Deus atuante ao longo da história. Um Deus que nunca abandonou o seu povo, apesar de o seu povo ter muitas vezes dificuldades, apesar de nós termos muitas vezes dificuldades. Mas como é que nós podemos ter confiança em Deus, irmãos? Ter confiança nas promessas do Senhor Deus. É por isso que a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. E o que é a fé, irmãos? A fé é a convicção daquilo que a gente não vê. Nós não estamos vendo essa paz, mas nós sabemos que o Senhor vai dar. Esse mesmo verso diz assim: a fé é a certeza da posse antecipada. Isso quer dizer, irmãos, que nós vamos nos apossar dessa paz antes que ela venha realmente. Nós podemos ter essa paz, ainda que no meio da turbulência. Temos um Deus atuante ao longo da história. E um Deus que não muda, segundo Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Portanto, irmãos, o Senhor que deu essa inspiração ao salmista para escrever este salmo. Esse salmo que mostra a turbulência da terra, mas a paz que pode haver em Sião. Isso quer dizer a paz que pode haver junto com Deus. Esse mesmo Deus, irmãos, pode cuidar de cada um de nós. Ele está cuidando de cada um de nós e cuidará de cada um de nós até que descansemos ou até que ele volte. Que Deus esteja conosco e que nós tenhamos a certeza, a convicção do cuidado de Deus.